Plim, plim, plim. Por que esses 3 plim, Giovanni? O primeiro plim, plim, liga você. E os outros 2 conecta você. Plim, plim. Então, esteja conectado. Bem-vindo às histórias de mago. Pega essa frase aí. No caminho do caminhante é que surge a ajuda. Plim, plim. No caminho do caminhante é que surge a ajuda. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual a sua bagagem? Qual a sua bagagem? Como assim, Giovanni? Porque quando a gente faz uma viagem, a gente carrega bagagem. Quando a gente está fazendo uma jornada, a gente carrega uma bagagem. E essa bagagem, ela tem inúmeras condições, inúmeras formas. E hoje eu vim aqui contar para você mais uma história de mago. E Giovanni, por que você está contando as histórias de mago? Porque as histórias de mago é as histórias que eu vivi. Plim, plim. E as histórias que eu vivi, por que você quer contar? Você está fazendo a sua autobiografia? Não. Eu criei um método. E como eu criei um método, o meu método é TMO, Treinamento Mago da Oratória. E esse método eu criei baseado nas minhas histórias. Então, para que gere credibilidade para você, e para você saber se eu tenho condições realmente de apresentar a você meu método, eu comecei a contar algumas histórias. Eu poderia vir aqui falar para você sobre oratória. Eu poderia vir aqui falar para você sobre como falar, como vencer o medo, como controlar. Isso faz parte do treinamento. Mas eu acredito que contar as histórias que eu vivi vai ilustrar de muitas formas para você as experiências e as vivências que eu tive com a oratória. E eu tenho uma frase que eu uso no meu treinamento que é transformando vidas pelo poder da oratória. Plim, plim. Transformando vidas pelo poder da oratória. Pega esse código. Porque quando você sabe usar o poder da oratória, tudo acontece. O mundo foi criado pela palavra. Quando Deus disse as primeiras palavras, haja luz, o mundo se acendeu. Então, as palavras, elas têm poder. E quando você sabe usar as palavras, tudo pode acontecer. E o meu treinamento, a frase que eu uso como uma missão e é a minha paixão também, é: eu ajudo profissionais de todas as áreas a falar extremamente claro e persuasivo com a espiritualidade. Por que eu escolhi isso? Falar extremamente claro e persuasivo com a espiritualidade. Porque eu percebi que a grande maioria das vezes que eu usei o poder da oratória para alguma situação da minha vida pessoal, da minha vida profissional, ela mudou a minha vida. E hoje eu vou contar uma história para você, como que eu, em menos de 1 minuto, eu conquistei um cargo extremamente importante que mudou toda a história da minha vida. Então fica aí comigo até o final, acompanhe essa história e você vai ver como que com o poder da oratória, junto com uma oportunidade, junto com a bagagem, por isso que eu perguntei qual a sua bagagem, muda tudo, muda todo um contexto, muda toda a história da sua vida. A história que eu vou contar hoje, ela aconteceu em 1998, então já são 24 anos. E essa história marcou significativamente a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Numa questão de minutos, de segundos, a minha vida se transformou a partir dessa história que eu vou contar hoje. E eu usei o poder da fala clara, persuasiva e com espiritualidade para aplicar, e por isso que eu uso isso hoje como meu método. Eu criei um método, e a partir do meu método eu ajudo você aí, de aprendiz a mago da oratória. E dentro do contexto, veja que eu falo assim, o meu treinamento é falar claro e persuasivo com espiritualidade. Quem sabe você entende exatamente o que significa a palavra claro e persuasivo. Claro é quando eu falo e as pessoas entendem. Persuasivo é o poder de convencimento. Quando eu falo e a pessoa fica convencida
daquilo que eu estou falando. Muitas vezes ela muda crenças, muda entendimento, muda pensamentos a partir da persuasão. E a persuasão é um encantamento da alma, é como se fosse um encantamento da alma. É fazer você fazer aquilo que eu gostaria que você fizesse, mas você de acordo. Você estando de acordo, persuasão. E espiritualidade? Espiritualidade eu escolhi porque eu entendo que cada um, eu e você, cada um de nós temos um espírito que rege a nossa comunicação. E eu ajudo no meu treinamento a você identificar qual é o espírito que rege a sua comunicação. A espiritualidade que eu falo, ela não é uma espiritualidade relacionada à religião. É uma espiritualidade relacionada a valores, a virtudes. E eu escolhi, para esse momento que eu estou vivendo agora, entre as mais de 60 virtudes e valores que eu apresento no meu treinamento, para que você escolha 3, eu escolhi nesse exato momento, tem 3 que eu escolhi. Essa noite, por incrível que pareça, eu acordei de madrugada. E quando eu acordo de madrugada, geralmente quando eu acordo de madrugada, é porque eu vou receber algum código, vou receber alguma instrução. E eu recebi. Quer ver? Ó, eu acordei, era 2 horas da madrugada. Acordei, perdi o sono. Me virei um pouco, disse, pô, Giovanni, 2 horas, cara. E aí, olha só, a partir do sonho que eu acordei de madrugada, gerou essa folha. O meu treinamento inteiro, que estava todo ele pronto já está todo no computador, eu criei um desenho, na madrugada eu criei um desenho de como que ele vai ficar estruturado quando eu levar agora para fazer a arte dele. Veio tudo na minha mente, uma coisa impressionante isso. Por isso que eu disse, ó, plim, 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 pega o código. Quando o caminhante caminha, vem a ajuda. Lembra que a frase que eu usei no começo? É no caminhar do caminhante que surge a ajuda. Plim, plim. Eu acabei de fazer um boot ali. Um boot é uma oração visualizada. Eu estou aqui no primeiro céu e Deus está lá no terceiro céu. Só que entre o primeiro céu e o terceiro tem um segundo. E muitas vezes as nossas orações são bloqueadas no segundo céu. Mas como eu sei como que é o acesso, e como eu sinto energia, como eu sinto a frequência, eu consigo saber se o céu está aberto ou não está aberto. E por um instante ele não estava aberto. Depois eu sei como fazer para abrir, e aí ele abriu, e eu me conectei. E entre as orações do boot, as palavras do boot, eu pedi assim que a sabedoria que Salomão ganhou e o conhecimento que Salomão ganhou sejam abundantes na minha vida também. E aí a gente acorda às 2 da madrugada, às 3 da madrugada, às 4 da madrugada, que é o horário da conexão. E aí você recebe. Uau, é incrível isso. Então, a experiência de eu poder falar sobre por que eu escolhi o projeto e chamei de treinamento mago da oratória, não tem nada a ver com magia, com esoterismo, com simbolismos ocultos, não. Tem a ver com o arquétipo do aprendiz, com o arquétipo do iniciado e o arquétipo do mago. José do Egito era um mago. Daniel era um mago. Eliseu era um mago. Elias era um mago. Moisés era um mago. E Deus usava esses personagens, inúmeros outros, usava inúmeros personagens na Escritura para fazer aquilo que para os mestres daquele tempo, os sábios daquele tempo, era magia. Quando Moisés, Deus diz para Moisés assim, joga a sua haste, e a haste se transformou numa serpente, Moisés era um mago. Quando Moisés tocou o mar e o mar se abriu, quando Moisés tocou a pedra e a pedra se abriu, quando José do Egito interpretou os sonhos das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, quando ele teve o sonho e contou para o seu pai e para os seus irmãos queriam matar ele para se livrar dele. Daniel, quando ele interpretou o sonho de Nabucodonosor chamou todos os sábios e todos os magos
da antiga Babilônia, e eles não souberam interpretar. Quando ele chamou Daniel, Daniel interpretou, e Nabucodonosor colocou Daniel sobre todos os magos. Muitos e muitos anos depois, esses magos vieram e trouxeram para Jesus mirra, incenso e ouro. Naquele dia, tenta imaginar um rei mago trazendo ouro para Jesus de muito longe, de muito distante. Você acha que era um baúzinho de ouro com pedrinhas? Não, Jesus nasceu nesse reino muito rico. José e Maria ficaram milionários, muito ouro. Jesus nasceu num berço de ouro. Muitas vezes a gente diz assim, pobrezinho nasceu em Belém. Ele pode até ter nascido pobrezinho, mas logo depois do seu nascimento, ele ficou muito rico, plim, plim, magos. Então, quando eu trago essas histórias que eu vivi, é para mostrar para você sobre o meu método, o método que eu criei. E quando eu falo de espiritualidade, então eu falo de valores, de virtudes. E eu, nesse momento, eu escolhi 3 valores que eu estou vivendo. Fé, autoridade e atitude. São os 3 valores e virtudes que regem a minha comunicação nesse exato momento. Fé, autoridade, bagagem e atitude, agir. E eu falei isso porque eu estava lembrando da história. E a história que eu vou contar hoje para você é a seguinte. Em 1998, eu havia decidido, eu morava no Rio Grande do Sul. Eu era consultor do Senac, eu tinha sido empresário, tinha vendido uma empresa que eu tinha um centro de treinamento. Em 1995, eu me tornei ganhei um prêmio no Rio Grande do Sul, como o primeiro prêmio de toda a região onde eu vivia, que era a região noroeste do Rio Grande do Sul. Eu fui condecorado com o prêmio Talentos Empreendedores do Rio Grande do Sul. Eu tinha um centro de treinamento e o meu centro de treinamento se tornou destaque no Rio Grande do Sul, e eu recebi o prêmio Talentos Empreendedores do Rio Grande do Sul, do Gerdau, do John Peter Gerdau, da RBS, do Grupo RBS, do governador do estado na época, 1995. Eu era consultor do Senac do Rio Grande do Sul e mais de 105 municípios. 105 municípios. Eu era treinador, eu treinava pessoas, eu chegava no município com o Senac e eu ficava a semana inteira treinando empresários, executivos. Ó, tá cheio de placa aqui, ó. Essa é uma placa que eu recebi da Associação de Empresários do município de Três Passos, no Rio Grande do Sul. Olha o que diz a placa. Diz assim, ó, nunca duvide da capacidade de um pequeno grupo de dedicados cidadãos para mudar o rumo do planeta. Na verdade, eles são a única esperança que isso possa ocorrer. Reconhecimento dos empresários de Três Passos a Giovanni de Souza, outubro de 1997. Um ano antes eu estava em Três Passos e eles me deram essa placa banhada a ouro como um reconhecimento pelo treinamento, que eu fiquei durante uma semana treinando empresários e pequenos empreendedores do município pelo Senac do Rio Grande do Sul. Quando, em 1997, eu decidi que eu iria embora. Eu tinha 2 filhos pequenos, casado, 2 filhos pequenos, e eu e minha esposa decidimos que nós devíamos ir embora, um chamado interno. E esse chamado interno não mostrava para onde que a gente devia ir. E nós fomos fazer uma viagem no final do ano para Foz do Iguaçu, no Rio Grande, aqui no Paraná, em Foz do Iguaçu, e saiu uma revista, a revista Você S.A., ela fez uma edição especial e ela mostrou os 10 melhores municípios do Brasil para viver. E entre esses municípios estava Curitiba e São José dos Pinhais. São José dos Pinhais estava começando a entrar num novo modelo, um novo jeito de viver. Era uma população na época de 198 mil habitantes. E ela estava se tornando um polo automotivo com a vinda da Renault, da Audi. E ela se tornou uma cidade emergente. E apareceu lá e nós estávamos em Foz do Iguaçu, a 600 quilômetros de São José dos Pinhais de Curitiba. E eu disse, vamos conhecer essa cidade? E nós viemos, eu e minha esposa. Quando nós chegamos aqui, no que nós chegamos, a minha esposa disse, é aqui. Eu disse, calma, não, é aqui. E eu fui visitar o Senac. E quando eu cheguei lá no Senac, eu fui conversar com a gerente do Senac, porque eu era consultor e treinador do Senac. Quando eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém. Olha, então é interessante, olha que interessante a minha espiritualidade. Fé,
autoridade e atitude. Então, quando eu tenho fé, autoridade e atitude, eu tenho poder. Plim, plim, pega esse código. Mas é importante a bagagem também, por isso que eu perguntei antes para você, qual a sua bagagem? Aí eu fui lá visitar a gerente do Senac. Quando eu fui lá pedir para falar com ela, ela me recebeu. Era a Soraya na época. Eu fui lá falar com a Soraya assim, Giovanni, cara, teu currículo é muito bom. Mas só que assim, ó, eu não tenho necessidade nesse momento de treinadores. Eu tenho treinadores aqui, uma lista de currículos aqui, deve ter uns 3.000 com currículos igual ao teu. Claro, eu estava saindo de uma cidade que na época tinha 65.000 habitantes. E eu venho para uma capital da região metropolitana que tem 4 milhões de habitantes. 3.000 até não é muito, né? Mas tinha 3.000 igual o meu. Mas como eu sou um cara de atitude e de autoridade, isso não foi suficiente para me barrar. Eu peguei, qualquer um podia dizer assim, ah, tá bom, mas então se amanhã ou depois você precisar, fica aí meu currículo. Mas como eu sei usar os recursos da oratória, eu usei uma outra técnica. Naquela técnica, então, ela disse assim, ó, tem 3.000 currículos igual o seu. Então tá bom, vou usar uma segunda técnica. Eu disse assim, Soraya, ó, 30 segundos. Soraya, então me diz uma coisa, eu trabalhava lá com a unidade móvel do Senac. Você tem unidade móvel aqui? Ela assim, tenho. Disse, ó, então vou fazer o seguinte, você me apresenta para a coordenadora da unidade móvel? Você faria essa gentileza? Claro, Giovanni, vou com você até lá, nós vamos lá. Aí eu fui até a unidade móvel com ela e ela me levou lá. E aí na unidade móvel, a gerente da unidade móvel disse assim, Giovanni, se você vier para cá, você vai trabalhar comigo. E aí quer ver o resultado disso? Ó, essa xícara, o que tem a ver com isso, Giovanni? Essa xícara é das porcelanas Schmidt de Campo Largo. Ó, olha que xícara bonita. Olha essa xícara toda prateada, de prata. German, aquela da Schmidt, essa da German. Sabe o que significa isso? Naquele dia, naquela fala com a Ilka, que era gerente da unidade móvel do Senac, ela assim, Giovanni, que legal. Aí, a partir daquele momento, eu disse para minha esposa assim, nós podemos vir. A Ilka vai me contratar para trabalhar com a unidade móvel do Senac. Eu larguei tudo no Rio Grande do Sul e vim embora. Esse é o começo da história de 1998. E essa xícara de porcelana, e essa xícara aqui banhada a prata, e eu tenho várias outras aqui, vários tipos de porcelana, são os primeiros presentes que eu ganhei treinando os empresários e os funcionários das fábricas de porcelana em Campo Largo. Foi um dos primeiros treinamentos que eu dei. Dei inúmeros treinamentos em Campo Largo, para as fábricas de porcelana, para a associação comercial, para as escolas das irmãs, tem até, eu não sei se tem hoje lá ainda, tem um colégio lá das irmãs, que era um colégio que ensinava magistério. Depois eu fui 2 vezes dar treinamento lá no colégio, pelo Senac, para treinar as jovens futuras professoras. Então, esse aqui já é um resultado da minha atitude no dia que eu fui falar com a gerente do Senac, que ela disse para mim que tinha mais de 3.000 currículos igual ao meu. E eu peguei, joguei uma segunda técnica, falei uma segunda técnica, e a segunda técnica me deu uma nova oportunidade. Mas daí eu estava trabalhando com o Senac, mas não era suficiente a renda que eu ganhava como palestrante do Senac, porque eu estava recém começando. E eu continuei buscando novas oportunidades. E aí eu dei palestras na cidade aqui de São José dos Pinhais, pelo Senac também, no município, na associação comercial. Me apresentei, fiz bastante network, eu ia para a rua. Só que deixa eu contar uma coisa para você. Várias vezes, eu andando no meu carro sozinho, aqui em toda a região metropolitana, eu botava a mão na cabeça assim, ó, e eu dizia assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não conheço quase ninguém aqui. As portas não se abrem. As portas não se abrem. O que eu estou fazendo aqui? Daí eu respirava fundo e dizia assim, Giovanni, fé, a autoridade e a atitude. Isso, vambora. Vamos lá. E aí batia numa porta, batia noutra porta, visitava uma empresa, visitava a associação comercial, visitava a Secretaria de Educação.
E aí conheci muitas pessoas, mas nenhuma delas tinha ainda vingado alguma ação específica que pudesse melhorar a minha condição. E aí um dia, a minha esposa tinha um salão. Tinha a coordenadora da educação do município, era cliente, era minha amiga, porque eu fiquei amigo dela, dando treinamento para a equipe dela. E ela veio no salão e estava conversando comigo. E ela chegou e disse assim para mim: Giovanni, vai ter uma palestra. Você já deu palestra para a Secretaria de Educação, você já deu palestra para vários professores, eu já tinha dado palestra para a Secretaria de Educação do Estado, aqui na região metropolitana. Então os professores já me conheciam. Aí a secretária de Educação já me conhecia também pelas palestras. Eu fazia palestra show. Eu fazia palestra e o meu cunhado tocava violão e nós fazíamos um show palestra. Então era muito legal. Rafael, gratidão. Rafael, gratidão pelo nosso tempo de palestra show. E aí essa coordenadora da educação disse assim: Giovanni, vai ter uma grande palestra agora lá na PUC, onde vai ter um encontro com a secretária, com o prefeito e todos os professores, todos os diretores de escola, eles são teus amigos. Vai lá nessa palestra. Eu disse: tá, mas como que eu vou ir nessa palestra? Essa palestra é fechada. Ela disse: fala com a secretária, pede para você ir lá. E eu, vou pedir. Atitude. Vou pedir. Vou me convidar. Peguei e mandei uma mensagem para a secretária. Secretária, tudo bem? Giovanni, poxa, fiquei sabendo que vai ter uma palestra sua, que vai ter uma palestra no encontro com todos os professores. Poxa, eu gostaria de participar. A senhora permite que eu participe? Claro, Giovanni, você é nosso convidado especial. Venha, será uma honra receber você. Assim ela respondeu. E eu, consegui. Aí eu peguei, no outro dia da palestra, e eu fui para a palestra. Olha que interessante. Plim, plim. Olha o que aconteceu. Aí eu fui na palestra, e era um lugar muito bonito, na PUC e tudo mais. Daí estava lá a mesa posta, o prefeito, a secretária, o palestrante. Aí eu estava lá sentadinho. Não sei o que vai acontecer. Eu estava lá sentado e assisti a palestra. A secretária foi até a frente, usou a palavra e ela começou a falar dos projetos dela. Os projetos da educação. Tudo que estava acontecendo dos projetos. E daqui um pouquinho ela falou algo que me moveu. Ela chegou e disse assim, que ela tinha um sonho, que ela gostaria de implantar no município a informática para as crianças. Eu, meu Deus, o que é isso? Quando ela falou que ela tinha um sonho de implantar a informática para as crianças, e eu, acendeu em mim uma luz, assim, meu corpo todo ficou cheio de energia. Eu disse assim, é isso. É por isso que eu estou aqui. Porque eu era especialista em informática na educação. Eu tinha recebido o Prêmio Talentos Empreendedores no Rio Grande do Sul com um centro de treinamento, que eu ensinava crianças e ensinava adultos a usar a informática. O meu centro de treinamento foi o primeiro centro de treinamento do Rio Grande do Sul a implantar a informática naquele ano. Era 1992 e até 1994, quando surgiu a internet no Brasil pela Embratel. E eu trouxe para o Rio Grande do Sul, através do meu treinamento, a oportunidade de usar a internet nos computadores. E eu era professor de informática na educação de uma das mais importantes escolas no município. Tinha o Dom Bosco e a Escola da Paz, e eu era professor nas duas escolas. E uma delas eu era professor de informática. Para crianças, para adolescentes, para jovens. Então eu era especialista nisso, tinha feito especialização pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em educação, em informática. Eu também tenho formação em ciência da computação. Então quando eu disse assim, é isso! Aí eu não consegui prestar atenção mais na palestra, porque a minha cabeça ficou só conectada no sonho da secretária. Quando terminou a apresentação dela e a palestra, eu fui nela, em menos de 1 minuto, eu disse assim, secretária, obrigado pelo convite, que a senhora, Giovanni, me abraçou. E eu disse assim, mas deixa eu dizer uma coisa para a senhora. A senhora falou que tem um sonho. Sim. Eu disse assim, o seu sonho, eu gostaria de contribuir com o seu sonho, eu consigo ajudar o seu sonho. E a senhora não sabe disso, mas eu sou especialista em informática na educação. Sou formado, tenho essa formação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu fui professor, recebi o Prêmio Talentos Empreendedores do Rio Grande do Sul com essa área também. Sério, Giovanni, sério? Então amanhã vai lá falar comigo de manhã. E eu, tá bom, voltei para casa feliz. E fui de noite e preparei uma apresentação no PowerPoint. No outro dia de manhã,
eu fui até a Secretaria da Educação e eu fui contratado como gerente de projetos da Secretaria de Educação de São José dos Pinhais em 1998. Foi o meu primeiro emprego público e aí nunca mais as coisas pararam. Mas hoje a história é só sobre isso. Gerente de projetos na Secretaria de Educação. Nasceu aí, plim plim, o projeto que eu acredito que até hoje é implantado nas escolas, que se chama Criança.net. O projeto Criança.net nasceu nesse dia, no sonho da secretária, e com a bagagem que eu tinha. Energia, experiência e método. Plim, plim. Esse é o segredo das oportunidades. No caminho do caminhante é que surge a ajuda. Plim, plim. Pegou o código? Mas não parou aí. Porque oratória é transformar a vida das pessoas pelo poder da oratória. Eu fiz uma seleção com todos os professores do município e 1000 professores do município tinham alguma experiência com oratória, com informática. Perto de 1000 professores, eu fiz uma pesquisa, perto de 1000 professores tinham uma experiência com informática. E na semana seguinte, a carreta do Senac veio para o município e trouxe um laboratório de informática com 10 computadores, se eu não me engano. E aí eu fiz uma seleção entre os 1000 professores que tinham alguma experiência com informática. Eu perguntei quais professores gostariam de fazer um curso de informática. E perto de 100 professores se inscreveram. E eu montei, então, 10 turmas. E eu, para sondar esses professores, conhecer. E entre esses 100 professores, eu tirei, na época, se eu não me engano, 12 professores, que seriam os primeiros professores do município a implantarem os laboratórios de informática do projeto Criança.net. Foram adquiridos os computadores pelo município, nós criamos as salas de aula de informática nas escolas e os professores foram selecionados. E aí eu lembro que entre os 12 professores, quando eu apresentei para a coordenação da época, os professores, 11 deles foram aprovados e um não. Eu lembro que a coordenadora na época disse assim, não, Giovanni, essa pessoa aqui não, essa aqui não é uma boa professora, ela não tem um bom histórico, eu não vou dizer o nome dela, porque ela não me autorizou a dizer o nome, assim, mas não tem um bom histórico. E eu disse, não, essa pessoa vai também. Todas as pessoas que eu escolhi, elas vão participar. E eu sei que a coordenadora ficou muito brava comigo, porque desautorizei ela era minha superior, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu selecionei as pessoas certas. E essa pessoa, depois, se tornou uma das melhores coordenadoras dos laboratórios de informática. Quando eu ia visitar as salas de informática do projeto Criança.net, a sala dela era toda colorida, era cheia de desenhos, tudo bonita, tudo enfeitada. E olha que interessante, todas essas professoras que eu selecionei para o projeto Criança.net, eu tenho certeza que mudou a vida delas a partir daquele projeto também. Porque uma dessas diretoras, ela virou depois diretora da Secretaria de Educação do município. Muitas delas viraram diretora de escola. Muitas delas, eu não vou citar o nome também, hoje, atualmente, tem 2 ou 3 delas que foram escolhidas lá em 1998, que elas fazem parte da gestão. São cargos de confiança do secretário hoje, que fazem parte da história do projeto Criança.net. Lá atrás elas entraram no projeto e eu tenho certeza que ajudou a transformar a vida delas também. E transformar vidas pelo poder da oratória. A oratória transforma vidas. Essa era a história que eu queria contar hoje. Histórias de mago, histórias que mudaram a minha vida. A bagagem, a energia, a experiência. Se você tem um método, tudo pode acontecer. Histórias de mago. Então, quando eu venho aqui contar essas histórias, eu venho mostrar para você que hoje, quando eu estou lapidando o método que eu desenvolvi, que é o TMO, que é o Treinamento Mago do Oratório, é um treinamento que eu tenho certeza absoluta que vai mudar a vida de milhares de pessoas pelo mundo.
Porque eu tenho pessoas que estão me seguindo na Alemanha, eu tenho pessoas que estão me seguindo no Canadá, tenho pessoas que estão me seguindo na Itália. Tenho vários lugares do mundo onde tem pessoas que falam português ou brasileiros e que precisam aprender a usar o poder da oratória, falar extremamente claro e persuasivo com espiritualidade. E essa espiritualidade que eu identifiquei como identidade minha, que rege a minha comunicação, que é a fé, a autoridade e a atitude, me impulsionou para chegar onde eu estou hoje. Depois de 1998, eu ocupei inúmeros outros cargos. 6 meses depois, eu era diretor de departamento da promoção social. 6 meses depois, eu era chefe de gabinete, que foi a história que eu contei ontem. 6 meses, em questão de 1 ano e meio, eu era secretário municipal, chefe de governo de um dos mais importantes municípios do país. E isso é uma outra história. Como que eu cheguei lá tão rápido? Como que a comunicação mudou isso? Como que a minha vida e a minha experiência de mago mudou? Eu terei histórias para contar para vocês também, histórias sobrenaturais. Coisas que aconteceram que envolvem o mundo dos magos, o dom. Vou falar para você também algumas histórias sobre dom. Então, quando eu disse assim, plim, se liga, plim, plim, se conecta, porque eu aprendi ao longo da minha vida as chaves dos magos, os segredos dos magos, e entre eles os segredos da oratória. Valeu? Tem uma palavra que eu chamo, que os orientais usam muito e eu uso também, que é namastê. Namastê tem um Deus dentro de mim. E tem um Deus dentro de você. E quando eu uso a palavra namastê, é o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Eu não treino você para ser um mago. Eu desperto o mago, a maga que existe dentro de você. Plim, plim. Amanhã tem mais história de mago.